Fechou? Tá. Olá, sejam todos bem-vindos à primeira live do Ministério da Mulher. Nós estamos transmitindo via YouTube, IAGE e ASD, a Igreja Adventista do Estreito, e também pelo Facebook da instituição. Também não deixe de nos seguir no Instagram, mmj_estreito. Lá nós disponibilizamos uma caixinha de perguntas para você deixar a sua dúvida. Ela será respondida mais tarde pela doutora. E hoje nós estamos aqui com um tema super importante que está em alta, as doenças psicossomáticas. E para responder mais um pouquinho sobre essas doenças, nós trouxemos a doutora Liliane Braff, ela que tem sido inspiração para muitas pessoas, formada em neuropsicologia. Seja bem-vinda, doutora, muito obrigada por estar aqui hoje, disponibilizar um tempo na sua agenda para nós. Então, nos fale um pouquinho mais sobre os anos de experiência no atendimento à mulher. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a você que nos acompanha. Bem-vindas. É uma live em especial com carinho pelo Dia Internacional da Mulher, uma iniciativa do Ministério da Mulher aqui da Igreja Adventista do Estreito, como a Luísa mencionou. E sim, Luísa, nós temos trabalhado bastante com o universo feminino, desde a mais tenra idade até a terceira idade. E os motivos principais da procura do atendimento é justamente a mulher querendo se entender, né? O autoconhecimento, ele é a chave, na maioria das vezes, para poder abrir as portas dos aprisionamentos mentais que vêm trazendo alguns sintomas, e a psicologia existe para ajudar a entender as causas, modificar a forma de pensar sobre elas, para que assim o comportamento possa ser mais qualificado, mais assertivo. E é nesse sentido que nós trabalhamos. Então, agora voltando ao dia 8 de março, doutora, o que de fato nós podemos comemorar nessa data? Eu acredito, Luísa, que houve um progresso no desenvolvimento do papel da mulher na sociedade. Como nós conversamos um pouquinho pela manhã, quando Marta estava lá atarefada, varrendo, limpando, fatiando, cortando, cozinhando, ela observa Maria ali, sentada aos pés de Cristo, no pátio da sua casa, e ela chega desesperada e busca, inclusive, uma posição do nosso Mestre Jesus. Escuta, Jesus, está lá relatado em Lucas, né, no capítulo 10. Ela pergunta, você está vendo aqui, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, por favor, peça que Maria vá me ajudar. Né? Então, nós conversamos que Jesus, na sabedoria que excede o nosso entendimento, ele acaba explicando para ela que ele entende, né, se nós pudéssemos dar aí uma refinada e também buscar o que o Espírito de Profecia fala sobre o assunto, Jesus entende a dor de Marta, mas ele explica que não dá para fazer do trabalho um fim, que nós precisamos ter sentido para as coisas que nós fazemos nessa vida. E ali, então, Jesus já gostaria de reposicionar a mulher, porque dentro da raiva que tinha em Marta, não era só porque ela estava fazendo o trabalho doméstico sozinha, mas também porque, naquela época, quem tinha o privilégio de estar sentado conversando eram os homens. Então, Jesus ali, quando ele fala que Maria tinha escolhido a boa parte, ele já vem trazendo para o público feminino os nossos direitos primordiais, que é esse acesso ao mundo científico, porque a Bíblia é o maior livro científico verdadeiro, comprovado, que nós podemos entender através dos olhos da fé, que Cristo ali, distribuindo os ensinamentos, ele traz o direito da mulher de estar ali também aos pés dele, ou seja, sentada como Maria estava, que não teria problema nenhum, que a mulher pode e deve
ter acesso ao conhecimento. Eu acredito que, desde então, veio desenvolvendo os direitos da mulher como os direitos humanos, né? Hoje nós entendemos que não dá para continuar existindo, como infelizmente nós ainda atendemos casos clínicos de mulheres sobrecarregadas e da família. Não vamos usar aqui um termo que venha a assustar o público que está assistindo, mas de uma forma muito simplória, podemos dizer, da família, homens e até mesmo os filhos, que ainda não conseguiram ter essa conscienciosidade do seu papel devido, de que todos que moram numa casa devem participar do trabalho doméstico, lavar, passar, cozinhar, organizar. Eu estou falando aqui para um público que precisa participar de tudo isso e também para o público que tem como pagar alguém para fazer todo esse serviço. Não isenta nenhuma mulher e nenhum membro da família em estar atento aos seus devidos compromissos em casa e fora de casa, né? Desde, por exemplo, a olhar uma tarefa escolar que a criança ou o adolescente fez, deve ser a função do pai e da mãe, independente se estão na configuração familiar esperada por Deus, que é o casamento, ou se eles já estão em uma configuração que Deus não sonha para as nossas vidas, que se são separados, mas independente. Se a criança vai à casa do pai, se está na casa da mãe, ou se mora com o pai, vai na mãe, ambos precisam assumir juntos esses compromissos que Cristo tão bem ali diz para Marta que a Maria tinha feito a boa escolha, porque ele queria informar a todas nós que não podemos fazer do trabalho exclusivo, tanto faz o doméstico como outra, qualquer profissão, como um fim. Que o que importa na nossa vida é, de fato, escolhas que possam nos levar à saúde mental e, acima de tudo, à salvação. Sem dúvida, aí nós temos o papel da família, né? Então, doutora, sobre o autocuidado, o que você tem percebido em relação aos seus atendimentos ao universo feminino? Sabe, Luísa, eu percebo, deixa eu ver se eu cheguei a marcar aqui, o livro de Ellen White, que nós comentamos aqui hoje pela manhã, sobre mente, caráter e personalidade, ele informa sobre essas doenças psicossomáticas a respeito da importância do autocuidado. O que eu percebo, Luísa, é que nós vivemos em um mundo estressor. E o cérebro feminino, como de vez em quando eu explico lá para as nossas pacientes, ele tem a função, eu vou colocar assim, divina, né? De usar uma costura do hemisfério direito, hemisfério esquerdo, fazendo uma associação executiva e tendo um funcionamento de 360 graus, sabe? A mulher, podemos exemplificar aqui como uma esponjinha, né? Que está captando tudo, por isso que, às vezes, tem algumas imagens que mostram o trabalho da mulher, ela com o bebê no colo, empurrando o carrinho, fazendo a comida. A mulher tem essa autohabilidade porque ela se faz assim. Eu preciso que nós entendamos que nós não temos a obrigação de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e que isso, de fato, nos sobrecarrega. Nós precisamos pegar o exemplo do nosso Deus, descrito em Gênesis, que ele fez o mundo por categorias, dividindo a criação uma coisa por dia, de cada vez, né? E, às vezes, a gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu percebo, Luísa? Que a mulher, sobre o autocuidado, ela anda se achando imortal. Eu acho que ela veste aquela capa de Mulher Maravilha e ela traz de uma disfunção mesmo, tá? Disfunção é doença, viu? Cognitiva,
dos nossos próprios ancestrais. Eu canso de receber mulheres que abraçaram aí a vida profissional, mas que continuam achando que quando todo mundo chega em casa, ela, o esposo, os filhos, que a obrigação é dela com exclusividade de fazer tudo, sabe? Então, isso sobrecarrega a mulher. E tem outra coisa também. Nós estamos em um mundo de exigências sobre o perfeccionismo. Nós temos uma mídia que divulga um corpo de utopia, de uma boneca, que não teve sequer filhos. Então, nós passamos a nos exigir um perfeccionismo, e isso também nos atrapalha muito. É óbvio que, desde que a gente se entende por gente, a gente sabe das nossas obrigações a respeito, por exemplo, da organização da nossa casa. Eu gosto muito e tenho muita saudade do meu primeiro trabalho lá na Escola Adventista de Alvorada, Rio Grande do Sul, onde o pastor Perdomo, ele leu para nós, em um culto, na sala dos professores, que quando o anjo chegava em nosso quarto e tivéssemos com o quarto desorganizado, que ele ia embora. Porque Deus é um Deus de ordem, e essa ordem, ela serve para ajuste do nosso cérebro também. Se você quer melhorar o gerenciamento do seu cérebro, sim, você precisa estar com a sua casa em ordem. Acontece, Luísa, que essa ordem deve ser lembrada quando Cristo fala para Marta, que ela estava se preocupando com muitas coisas, que nós precisamos também ter organizado como e que tempo que nós vamos dar para a arrumação da casa. Para não corrermos o risco de levantarmos e deitarmos arrumando casa e não estarmos satisfeitas com a nossa casa ainda. Uma coisa de cada vez. Quando nós queremos uma tarefa prática, queridas, quando nós queremos limpar as janelas, a gente sabe que não dá para limpar a janela e ficar sem limpar o chão, porque vai cair a água da janela no chão. Então, escolha, essa semana eu vou limpar as janelas da sala. E aí você limpa a janela, limpa o chão. Por que a gente tem que limpar tudo de uma só vez? E isso atrapalha o cuidado que nós temos que ter conosco mesmo, porque quando nós fazemos, por exemplo, de limpar a janela, o fim, nós não vamos ter o tempo suficiente para praticar os 8 medicamentos naturais, que são os autocuidados mais essenciais descritos no livro das Ciências do Bom Viver. Não vamos ter 20 minutos para tomar sol. E aí nós vamos ter 1 hora para pegar um carro, ou um Uber, ou um ônibus, ou caminhar até um consultório médico, para fazer exame, porque estamos com fraqueza, estamos com falta de vitamina D, vitamina B, dores nas pernas. Aí a gente vai lá na farmácia, manda manipular ou compra uma caixinha de vitamina D. Não tem nada de errado nós precisarmos de suplementos nesse mundo estressor que está sugando as nossas energias, vitaminas, mas acontece que não dá para nos fiarmos na rapidez de comprar uma caixa de medicamento, em detrimento de não ficarmos, no mínimo, 10, se pudermos 20, melhor ainda, de tomar o nosso solzinho, porque, como eu falei de manhã, você pode comprar vitamina D, mas não tem o neurotrófico que só a luz solar tem para nos ajudar nos finaizinhos dos axônios, a capinha da bainha de mielina, para termos mais vigor, longevidade. E aí, então, o que acontece, Luísa? Nós deixamos de cuidar da gente mesmo e passamos a ter alguns pensamentos paranoicos. É verdade. Temos mesmo. Olha o que Ellen White, nos anos de 1800, escreveu. Olha ali para você ver, leiam. Se tens a mente impressionada e fixa na ideia de que o banho, por exemplo, te fará mal, a impressão mental se comunica com todos os nervos do seu corpo. E olha só, os nervos eles vão controlar essa circulação do sangue.
E aí o que acontece? O sangue, por causa dessa impressão mental, é confinado aos vasos sanguíneos e perdem-se os bons efeitos do banho. Por isso que Provérbios fala que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, porque deles são as saídas da alma. Tudo isso se dá porque o sangue é, pela mente e vontade, impedido de fluir prontamente e vir à superfície para estimular, despertar e promover a circulação. Então, para quem achava que tomar banho era só para ficar cheirosinho e limpinho, Ellen White explica que não, que o banho também serve para estimular, para despertar, promover a circulação. E o que a gente faz? A gente tem que começar a trabalhar 8 horas. Eu tenho que atender o meu primeiro paciente, às vezes, às 5 horas. Será que, então, eu posso acordar 4h30 e, sair correndo, me vestir para receber o meu paciente? Eu preciso ter planejamento. Primeiro, se eu vou acordar às 5, eu tenho que dormir às 8. Lembram que hoje de manhã eu falei, isso é autocuidado. Autocuidado é você se planejar para você fluir bem o seu dia. Então, eu tenho que dormir mais cedo e eu também preciso acordar mais cedo, porque eu entendi, Luísa, que o cuidado primordial que eu preciso ter, de acordo com a Bíblia Sagrada, é buscar primeiro o reino de Deus. Como que eu vou ter coragem de abrir um consultório sem primeiro ter buscado a Deus? Então, eu não posso acordar às 4h30. Eu tenho que acordar no mínimo 4 horas. Se você vai trabalhar às 8, você não pode acordar às 7. Estou falando que você não pode, mas não é no sentido imperativo, não. É no sentido da gente entender que precisamos urgentemente nos organizarmos e entender que tanto a saúde quanto a doença depende de um processo de conscienciosidade, então nós não podemos perecer por falta de conhecimento, por isso que o Ministério da Mulher está presenteando as mulheres essa semana com essa live, e as famílias, porque todos podem assistir, e temos o planejamento aí de continuar, no mínimo, uma vez ao mês, com dicas de saúde. Então, nós precisamos fazer escolhas. Porque sim, querida, como eu expliquei de manhã, doenças psicossomáticas não dá para saber se começa no cérebro ou se começa no corpo. Primeiro que corpo e cérebro não estão separados, é um sistema integrado. A gente chama na neurociência como um sistema neuroendócrino, né? Sim, nós podemos não ter geneticamente os genezinhos que são os mensageiros da depressão. Podemos não ter. Mas daqui a pouco, Luísa, eu sofro um acidente lá, como infelizmente o Lucas sofreu, e aí eu fico impossibilitada de andar. Aí aquela reação orgânica em que eu travei o corpo, porque eu fiz uma cirurgia, eu não fiz, ele fez uma cirurgia que teve que colocar placa, parafusos. Ele pode ficar com aquilo incomodando e ficar depressivo. Ou ele pode escolher também, em primeiro lugar, entregar para Deus aquele problema, orar sobre isso e acreditar que ele vai voltar a andar. Os nossos pensamentos, eu sei, inclusive dentro dos estudos científicos, Luísa, que pensamento positivo, por si só, ele não nos leva a autocuidado. Não adianta eu estar assistindo agora esse diálogo aqui comigo, com a Luísa, e aí eu vou pensar assim, nossa, o que a doutora falou lá? Eu vou fazer, porque eu consigo fazer. Beleza. Essa é uma porta que você está abrindo para você, de fato, executar um comportamento melhor. Agora, se você não planejar, não vai adiantar você só pensar positivo. Ou seja, o autocuidado depende do pensamento positivo, da busca do conhecimento e da execução do meu planejamento. Não adianta, Luísa, eu falar assim, eu vou ter o autocuidado de fazer atividade física. Eu nem preciso me preocupar, porque imagina, eu sei que eu preciso de atividade física, mas aí
Eu não planejei colocar o meu despertador um pouco mais cedo. Eu não planejei dormir mais cedo. Eu sequer vi se o meu tênis está seco para poder ir para fazer atividade física. O que eu quero dizer com isso? Nós aprendemos de manhã que nós somos resultado daquilo que nós recebemos através dos nossos órgãos dos sentidos. São 5 órgãos dos sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Quanto mais eu envolver os órgãos dos sentidos, eu quero até aqui abrir um parênteses e parabenizar aí o Ministério da Recepção. Eles deram uma lembrancinha, um bloquinho e uma caneta. Eu achei bárbaro. Parabéns pela iniciativa. Por quê? Nós precisamos anotar o que a gente tem que fazer. Por exemplo, nós vimos de manhã da importância de não gastarmos energia com o que não é necessário, certo? Se eu não quero gastar energia, porque eu sei que eu vou precisar de muita energia para lidar com os filhos, para lidar com o trabalho, para lidar com o estudo, para lidar com o esposo, para lidar com a família de origem extensiva, mãe, avó, tio, enfim, com as minhas relações, então eu vou querer economizar energia, vou planejar. E, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, Luísa. Faz parte do autocuidado, inclusive, você planejar o que você vai comer. Porque se você não planeja o que você vai comer, quando você está com fome, eu vou dizer uma coisa para você, você não pensa o que você vai comer, você vai lá, abre a geladeira e pega a primeira coisa que você vê na frente. Agora, se você planeja, se você sabe, não, hoje eu quero comer uma salada de brócolis, você tem que ir no mercado comprar o brócolis, ele não vai surgir na sua geladeira. Se você planejar assim, nossa, eu vi de manhã que é importante que a gente tenha cuidado com a cafeína. Então, eu estou planejando não tomar café. Então, eu vi que a doutora falou que é importante e que traz o efeito. Até eu vou mostrar aqui. Posso, Luísa? Eu vou passar um pouquinho para frente. Olha ali, eu preciso de um suco energético. Queridos, não deu tempo de colocar ali o nome da pessoa que montou esse suco energético. É o meu querido professor, Dr. João Vaz, PhD em naturopatia. É um médico renomado que trata de todas as doenças que você pode imaginar, Luísa, de forma natural. Então, esse slide é do curso dele, pertence a ele. E eu sei que, como ele deu live, ele divulgou, que ele não se importa da gente fazer aí a divulgação também, multiplicando saberes. Então, eu preciso planejar. Se eu estava acostumada a tomar café para ter energia, eu preciso ver o que eu vou tomar no lugar do café. Está aqui uma dica, ó. Um suco energético. Se você anda cansado, se você já está com acúmulo de estresse, então você está com exaustão mental, você precisa ter uma atitude positiva com você. Aí, anotando, quem sabe, tirando uma fotinho aí desse slide, deve ficar gravado aí. Olha aí, um suco energético. Você vai deixar de molho lá à noite, ó, assim, com a mexinha preta seca, sem semente, meio copo com água. De manhã, olha ali que delícia. Você vai acrescentar ali 3 laranjinhas no liquidificador, junto com a água, e vai pegar uma colherzinha de levedo de cerveja. Você vai bater e vai tomar para você levantar. Eu já vou dar uma dica aqui também, que eu aprendi com o próprio Dr. João Vaz. É um poderoso suco para diminuir TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Sério, Luísa, já pensou que bênção? Você não precisa estar aí pensando em medicamentos caros. Está aí. Natural, você compra. Você pode comprar no supermercado, casa de produtos naturais, onde você quiser. Né? Tem várias. Hoje em dia, nós já temos aí o privilégio de conseguir comprar esses benefícios da saúde, tanto mais em conta, quanto em mais lugares também. Né? Então, Luísa, para você, só voltando aqui para a gente não se perder, faz parte do autocuidado estarmos atentos a essas dicas importantes de saúde. Precisamos planejar. Posso dar só mais uma? Aí você passa aí para a sua pergunta?
Uma dica de autocuidado, posso dar mais uma? Isso, suco de abacaxi com gengibre. Quem gostar, bate uma folhinha de couve junto. Nossa, você... Inclusive, eu vou ensinar aqui do próprio Dr. João Vaz também um detox poderoso, viu, Luísa? Energético detox. Olha só que bênção. Que vai o abacaxi também, se você gosta, mas eles trazem uma receita muito boa. Sobre autocuidado, Luísa, eu acho importantíssimo. Vocês não vão acreditar. Eu falei de manhã um pouquinho sobre isso, que até eu perguntei, vocês conhecem a história da mulher cananeia, né? Vocês sabem que ela estava vivendo nessa época antes do Dia Internacional da Mulher, né? Mais ou menos 1.100 anos ali, antes de Cristo. Aliás, na época de Cristo, antes de Cristo não era ela, é outra história. Então, ela justamente estava ali, vivendo nos tempos em que Cristo estava aqui, mas ela não conhecia Jesus, Luísa. Não conhecia. Só que ela viu ali um tumulto de pessoas, parece que estavam seguindo alguém, e ela perguntou, o que está acontecendo aí na rua, que tem esse monte de gente caminhando para lá e para cá, e as olhos não estão sabendo? Ali é Jesus, ele cura doenças. Nossa, quando eles falam para ela, ele cura doenças, Luísa, ela enlouqueceu, saiu correndo, eu preciso falar com Jesus, porque eu estou com a minha filhinha doente. E para você que é mãe, está aqui comigo, quando nós temos um filho doente, a gente dá a vida para resolver a doença do nosso filhinho. Por isso que o amor de Deus se compara ao amor materno. E se por um acaso você não se importa, pode saber que você está doente, mamãe, tá? Porque não faz parte de padrão de normalidade uma mãe não se importar com o filho doente, fazer de tudo para poder promover para ele a melhora e a cura. Então, ela corre atrás de Jesus. E ela começa a gritar, porque Jesus parecia não estar ouvindo-a. E ela vai, Luísa, mestre, minha filha está doente, minha filha. E Jesus nem sequer olha para trás. Aí os discípulos falam assim, Jesus, fala para ela parar, está gritando aqui, está incomodando a gente. E aí Jesus olha para ela e ela fala com ele, eu preciso que o Senhor cure a minha menina. E Jesus vivia naquele tempo em que os judeus se achavam com privilégios especiais, e ela era cananeia, por isso a história da mulher cananeia. E Jesus olha para ela e fala exatamente assim para ela, não é justo tirar o pão da mesa para dar aos cachorrinhos. Chega a doer o meu coração quando eu penso em uma interpretação errônea. Jesus, ele estava ali verdadeiramente querendo provocar. Jesus trabalhava assim, por parábolas, tentando incentivar a reflexão e a interpretação do cérebro humano. Ô Luísa, hoje em dia nós temos até um verso que eu acho muito bonito, que é assim, quando uma mãe perde um filho, todas as mães perderam um filho também. Isso é o que tinha aqui na frente hoje na igreja. São pessoas acolhedoras. E sim, imaginem vocês, a dor daquela mãe. Jesus talvez queria ver se ia mobilizar dores de outras mães, de outras pessoas que estavam ali. Mas não, o povo ficou caladinho. E aí, Luísa, entra a importância do autocuidado. Eu vou dizer uma coisa para você. Se aquela mulher cananeia tivesse os costumes que as mulheres de hoje têm, ela não daria a resposta que ela deu para Jesus. Se ela fosse uma mulher que vivesse atrás, como que eu vou falar isso sem machucar vocês? Se ela fosse aquela mulher que vivesse, quem sabe, atrás
do desgaste de energia, passando o dedinho ali, vendo notícias de Facebook, Instagram e outras redes sociais, acompanhando séries, muito ligada aos direitos da mulher, muito ligada à questão de estar sofrendo bullying. Se ela tivesse na situação que muitas de nós podemos nos encontrar hoje, vocês podem ter certeza, ela não teria dado a resposta que ela deu a Jesus. Ela estava desprendida dos preconceitos. Eu converso com os meus pacientes que, muitas vezes, Luiz, eu sou procurada, por exemplo, pela esposa, querendo a modificação para o marido, pela mãe, querendo a modificação para o filho, ou vice-versa, o filho querendo a modificação para a mãe. Eu falo, não. Quem precisa de modificação é você. Você é que precisa modificar a sua forma de interpretação de mundo para que as coisas mudem. E aquela mulher cananeia, abençoada por Deus de não possuir recursos de internet que nós temos hoje. Então, ela não estava com o cérebro desgastado, ela não ficava ali olhando essa chuva de supervalorização de preconceitos, de supervalorização de direitos, de supervitimização. Luísa, ela não se sentiu, como que eu vou te dizer, vitimizada. Ela olha para Jesus e ela fala naturalmente assim, ok, Jesus, mas se até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas, pode me dar das migalhas mesmo. Nossa, chega a me dar assim uma alegria no coração de entender, Luísa, que nós não podemos desistir. Quando o mundo dá uma chacoalhada em nós, quando dizem para nós que nós não podemos, que nós não vamos conseguir, nós temos que lembrar da mulher cananeia. E eu posso ouvir Jesus, até mesmo com um sorriso nos lábios, dizer para ela assim, mulher, eu admiro a tua fé. E é ela que te salvou. Então, eu deixo aqui um recado para você, mamãe, que daqui a pouco está com o seu filho querido, sofrendo de doenças inexplicáveis. Ou, quem sabe, está mergulhado onde Satanás conseguiu empurrar ele lá e está segurando ele pelas pernas, no mundo da drogadição e de outros vícios, e que você não está conseguindo dar conta. E aí você fala assim, quem sabe, para sua amiga de trabalho, eu vou confiar em Deus. Ela fala assim, ixi, confiar em Deus resolve isso não, filha. É isso não. Você tem que ir em tal lugar, e fazer isso, fazer aquilo. Não desista, porque a tua fé vai salvar o teu filho. Deus, Ele inclina os seus ouvidos. E a oração intercessora de uma mãe não é em vão. Aquela mulher cananeia, com os altos cuidados de não estar de antena ligada na vitimização, nos preconceitos, nos direitos, ela não se sente menor. Ela continua resistente. Deus quer, sim, que sejamos resistentes, que não desistamos de lutar. E por isso, Luísa, que ele traz aqui, eu acho que de todas as definições sobre doenças psicossomáticas, Ellen White vem com uma explicação fidedigna de entendermos que os pensamentos pessimistas, eles podem nos levar a doenças psicomáticas, sim. Assim como os pensamentos positivos, quando nós colocamos em ação,
porque sem ação, de fato, não tem valor, os pensamentos pessimistas podem nos levar à doença. Olha ali o que ela está dizendo. Se eu vou tomar um banho pensando que aquele banho vai me fazer mal, eu vou travar. É o efeito cascata que eu falei de manhã. Eu vou travar os benefícios de, com o banho, estimular, despertar e promover a circulação da minha perna, da minha pele. Pode falar, pode perguntar. No caso, isso tem a ver um pouco com a ansiedade, né? Claro que tem a ver com ansiedade, sim, Luísa. Então, os pensamentos positivos, juntamente com a fé, se eu entendi direito, eles são extremamente importantes para o autocuidado, além daquela ideia que a gente tem, né, de que a mulher pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas ninguém é de ferro. Então, sobre o autocuidado, a gente tem que ter calma e fé em Deus e ideias positivas, né? Cabeça erguida, ação, mudança de atitude. Sim, até, Luísa, vou dizer uma coisa para você. As mulheres guerreiras que chegam no consultório, ultrapassando concepções arcaicas, pré-históricas, de que ir a um consultório psicológico é falta de Deus, é falta de força. Elas atravessam esses preconceitos que atrapalham e elas chegam em busca de ajuda. E eu digo para você, nós tudo podemos sim, mas não é pelo nosso entendimento e nem pelas nossas forças. É naquele que nos fortalece. E a ansiedade, ela é perigosíssima, porque é um cérebro em constante estado de alerta. Lembra que eu falei de manhã que nós somos resultados de herança genética, dos estímulos que nós recebemos e daquilo que nós interagimos com esse estímulo. Interagir com uma live dessa é buscar o seu autocuidado, a sua ajuda. E a ansiedade, ela promove lembranças muito negativas. Como eu falei de manhã, a própria autora da definição, que eu gostei muito sobre doenças psicossomáticas, e a nossa mestre sobre ciências do bom viver, lar adventista, conselhos aos jovens, vamos dar nome porque ela merece, Ellen White. Ela mesmo disse para nós que quando ela recebe uma carta trazendo más notícias, ela fica paralisada, ao ponto de não conseguir dormir por 3 noites. Lamento em informar que para você que continua teimando, achando que doenças mentais são para pessoas que não têm Deus, eu desconheço uma pessoa que tenha mais Deus que Ellen White. Então, queridos, ela fala exatamente sobre essa cascata que a neurociência, através de estudiosos renomados, entre eles também a minha querida professora, a doutora Rosana Alves, com 3 PhD, ela explica o resultado de grandes escalas de experiências científicas, que a nossa memória de eventos traumáticos, por exemplo, quando nós vamos repetir contando para os outros, Luísa, nós estamos acionando todos os mecanismos de sofrimento daquela hora e multiplicando eles. Então, o que acontece? Lá na estrutura do nosso hipocampo, vai a hipótese evocar aquela memória ruim, querida, e vai mandar um recado para a glândula suprarrenal produzir cortisol e adrenalina em grande escala para poder dar conta de dar o recado para o fígado, vai aí mais glicose para esses músculos ficarem enrijecidos para essa pessoa correr. Agora eu pergunto para você, quando te acontece um evento estressor, você consegue sair correndo? Vão te chamar de louca, não dá. E aí a gente fica com toda aquela carga ali no nosso músculo e ficamos com os músculos pesados, doloridos. Nossa, estou com uma dor aqui nas costas, mas não bati, não sei o que é.
É estresse, é ansiedade. É uma tensão, né? Uma tensão ansiolítica. E, além disso, o cérebro é inteligente o suficiente para entender que, se nós estamos nos sentindo ameaçados, que é isso que o transtorno de ansiedade generalizada faz a gente se sentir constantemente ameaçada. E então ele vai querer preservar os 2 órgãos que nós não podemos viver sem: o coração e o cérebro. Então, vai mandar mais fluxo sanguíneo para o cérebro, mais oxigênio no coração, e essa ansiedade o coração está ali, cheio de oxigênio, vai dar arritmia, dores. E, além disso, querida, vai promover para nós um estado de exaustão. Eu estou cansada, nem sei porquê. Estresse. É o seu corpo preparado para combater uma ameaça que o cérebro ansiolítico faz, compreende? Então, eu estou observando esse slide aqui das 10 principais causas da morte feminina nas Américas, né? Então, o que a doutora tem para dizer para nós sobre isso? Então, esse é um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde levantou aí um número de 10, temos mais, né? Doenças que podem nos levar a óbito. Por isso que eu informo, vamos parar de brincar de imortalidade. Porque não é só de Covid que morrerá o homem. As doenças psicossomáticas, doenças orgânicas e transtornos mentais, e eu já abro aqui um parênteses, muito cuidado para você não sair psicologizando tudo, dizendo, não, isso é psicológico, não é por aí. Antes de você, inclusive, eu canso de encaminhar pacientes para fazer um check-up para descartar causas orgânicas. Quando eles chegam no consultório com taquicardíaca, com dores no coração, encaminho direto para o cardiologista. Aí o cardiologista vai ter a autonomia e sim a capacidade de investigação, fazer os exames necessários, e aí, quando vem com o resultado, olha aqui, doutor, o médico disse que eu não tenho nada. Não, então agora é hora da psicologia entrar para nós tratarmos, então, quais são as somatizações do seu dia a dia, que pode ser o que eu acabei de falar, essa cascata ansiolítica, que pode estar, sim, te promovendo esse bombeamento do oxigênio, né? Tem paciente que chega falando, eu não consigo ir ao banheiro, estou com constipação intestinal, ou estou com borboleta no estômago, estou com dor no rim. Precisa fazer um exame clínico. E, sim, inclusive, nós recebemos pacientes que já chegam com laudos médicos que não têm nenhuma causa orgânica, mas que não conseguem se livrar da dor. Até o doutor Celso Vasconcelos, da nossa própria igreja, ele traz em uma das lives dele que ele recebeu uma criança com dores nos olhinhos. E aí, quando ele foi investigar a causa, foi para o oftalmo, não deu nada, mas a dor permanecia. Aí, querido papai, querida mamãe, não dá para você olhar para esse filho e dizer assim, você já foi ao médico, ele disse que você não tem nada, isso aí é coisa da sua cabeça, está ficando louco. Não adianta, ele está com aquela dor. Essa dor, ela pode ser psicossomática. No histórico dessa criança que ele leva para exemplificar, tinha ali situações de separação dos pais, uma outra adolescente que também vem de casos clínicos, ela tinha dores inexplicáveis. Inclusive, já estava com demonstração visual de erupções na pele. Tinha psoríase. Então, queridos, descartando ou juntando, associando, nós somos um ser integrado. E, sim,
quando nós não estamos relativamente conseguindo ter altos cuidados, estejamos atentos, olha, que o corpo ele vai trazer sinais. Nós aprendemos hoje de manhã, Luísa, que nem sempre perda de memória vai ser Alzheimer. Quando nós nos detemos a ficar em notícias ruins, você que gosta de ficar viajando, ouvindo só noticiário, troque pelas músicas maravilhosas da Rádio Novo Tempo. Por quê? Não é que nós vamos viver alienado do mundo, não, Luísa, não é isso. Nós precisamos estar por dentro dos acontecimentos. Mas, querido, você escuta uma notícia, escuta outra, abre o teu Facebook, está lá os vídeos dos piores acontecimentos, o seu cérebro está ligando. Eu falei de manhã, os caninhos dos 10.000 neurônios dentro do seu lóculo cirúleus estão acendendo, estão desgastando energia. E daqui a pouco, querida, as nossas doenças, elas são oriundas desses estressores contínuos. O cérebro começa a pensar assim, não tem o que fazer. Ele vive assistindo coisa ruim, o cérebro dele está muito pessimista sempre. O que nós vamos fazer, então? E então, doutora, uma dúvida aqui. Em relação a realidade que está em alta agora, a violência doméstica, né, cada vez mais se mostra presente. Essas vítimas, elas são as demandantes de atendimento psicológico? Quer dizer, elas passam por todo esse estresse continuamente? O que isso causa? Luísa, as vítimas que vencem o medo de chegar até o consultório, elas aparecem. Porque você sabe que a violência física, ela não é menor que a violência psicológica. Elas andam juntas. E sim, queridas mulheres, infelizmente, eu acredito que a procrastinação de não tomar uma atitude, de cuidar de você e dizer não à sua violência, pode estar dentro de um contexto de necessidade primária. Porque daqui a pouco o seu agressor pode ser o único que tem uma renda financeira na sua casa. Então, eu preciso que você compreenda, já estamos no ano de 2022. Existem órgãos capacitados, inclusive, para ajudar você a ter uma profissão, para que você também, se necessário for, sair de um cotidiano de violência, não passar fome. Até mesmo o movimento da ADRA aqui na igreja, Luísa, também é para ajudar você. Você precisa compreender que tem como viver fora da dor. Você não precisa apanhar para ter onde dormir. E você precisa compreender que Deus, Ele inclina os ouvidos e Ele vai te atender e Ele vai promover, porque eu desconheço em toda a história da humanidade um justo que fosse desamparado. A menos que você se esqueça das coisas que Deus fez por você, que, inclusive, daqui a pouco, tanto de violência que você já passou, nem era para você estar aqui. Eu gosto de uma música que fala assim, nem era para você estar aqui. Mas se você chegou aqui, se você está nos ouvindo nessa tarde de hoje, eu preciso que você dê atenção. Sobre as suas necessidades, existem sim. E a Igreja Adventista, o Ministério da Mulher,
e está de braços abertos para acolher a sua dor e ajudar você. Você não precisa passar por violência física e nem verbal. Não precisa, Luísa. E, doutora, agora indo para um lado mais feliz, quais seriam as principais conquistas das mulheres brasileiras e quais os principais desafios para a superação das marcas patriarcais, machistas e misóginas na nossa sociedade? Então, querida, está aí na tela, eu acredito que uma das grandes conquistas, tá? Fora da tela, nós sabemos que nós já temos aí as profissões femininas reconhecidas, empresas já pagando salários igualitários, que antigamente nós tínhamos uma sociedade que pagava mais para o homem ou mais para a mulher. Hoje já se identifica que é preciso pagar pelo trabalho que desenvolve e não pelo gênero, não é? E aí, olha só, Luísa, nós conseguimos essa conquista aí. E está no DSM-5 o transtorno disfórico pré-menstrual. Vocês sabiam que até sair esse transtorno como regulamentado, era visto como loucura da mulher? Nossa, é sim, tá doida, tá com TPM. E até eu abro aqui um parênteses para dizer, Luísa, que é um sofrimento a mulher não conseguir ser entendida pelas suas necessidades também fisiológicas. O transtorno disfórico pré-menstrual, ele traz ali o transtorno de humor, distúrbio do sono, ansiedade, irritabilidade, depressão. Por isso que ele é visto como um transtorno e também alteração do apetite. Mas o que eu faço em relação a isso? Olha que bênção que o Dr. João Vaz traz para nós. Tem aí uma receitinha. Olha ali. Se você puder, tira uma foto aí, anota. Um xaropezinho aí para tomarmos nos períodos de tensão pré-menstrual. É anti-inflamatório. Você pode tomar, não tem contraindicação e vai te ajudar muito. Além disso, Luísa, pode falar, desculpa. Não? O tempo está correndo. Tá, pode. Tá, estamos terminando o nosso tempo. É isso. Que pena, né? Viu só, diretora? Nós vamos ter que ter mais lives mesmo, hein? Então, nós estamos aqui com algumas perguntinhas que a gente recebeu lá no Insta. A primeira é: uma mulher que vive sob pressão psicológica no casamento, ela pode adquirir problemas de saúde? Claro que, infelizmente, essa é uma realidade, né? As mulheres que passam por pressões do cônjuge, eu acredito que, inclusive, elas sofrem do que nós conversamos de manhã, que é o transtorno da frustração. Porque as mulheres, e os homens também, nós casamos para nos sentir amados, acolhidos, e não para sermos pressionados, hein? E agora tem a pergunta da Andréia. Olá, eu tenho uma pergunta em relação à parte do nosso corpo. Ao adoecer, indica um problema em uma área diferente da vida? Por exemplo, já ouvi que problemas ou dores nas pernas têm a ver com problemas relacionados ao trabalho que a pessoa está enfrentando. Problemas no útero das mulheres, no caso, ou sistema sexual feminino, como infecções urinárias, tem ligação com algum trauma envolvendo a área sexual. Isso faz sentido, doutora? Faz sentido, Luísa, no sentido de entendermos as nossas emoções. Quando a boca cala, o corpo fala. Não há uma determinação com especificidade sobre o tipo estressor que você tem ser determinante para um mal que te trava. Vai depender muito de qual é o seu órgão mais sensível, tanto a nível genético quanto no decorrer da sua vida. Daqui a pouco se você é aquela mulher
que sofre desde a puberdade, desde a menarca, por exemplo, de dores no período menstrual, com certeza, as emoções negativas, aquelas que você não vai em busca de ajuda ou não conversa sobre isso, escolhendo uma pessoa, como nós indicamos pela manhã, você pode ter maior probabilidade para ter um tumor no seu útero, compreende? Vai depender da sensibilidade dos órgãos do seu corpo. Daqui a pouco você é muito voltada para a atividade física. Então, o estressor, Luísa, pode travar, por exemplo, a sua coluna. Eu não sei, eu já recebi no consultório pessoas que estão lá travadas, que sequer conseguem se movimentar. Então, gente, infelizmente, nosso tempo já correu, mas nós estaremos fazendo as lives mensalmente, né, com a presença da doutora Liliane aqui nos aconselhando. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer tê-la aqui conosco. E eu gostaria de pedir que vocês sigam também o nosso Instagram e continuem compartilhando dúvidas conosco para as próximas lives. E participem sempre. Também não deixem de compartilhar essa live com alguém que você sabe que vai fazer diferença na vida. Então, para encerrarmos, doutora, a senhora pode fazer uma oração para nós? Com o maior carinho, um prazer. Pai querido, nós te somos agradecidas porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o nosso pedido, com muito carinho, ao Senhor, que é o autor do nosso cérebro, que o Senhor nos ajude a estarmos atentas aos sinais que o nosso corpo dá, sobre a nossa necessidade, em especial, de entregarmos a Ti as nossas angústias e de direcionarmos ao Senhor completamente o nosso desejo e as nossas escolhas, tanto para buscarmos ajuda como para fazermos o que pudermos fazer para a promoção do cuidado de todo o nosso corpo, mente e corpo mesmo, entendendo que é a morada do Teu Santo Espírito. Cuida de nós, Senhor, nos dê a paz que excede o entendimento e volte logo para termos o privilégio de desfrutarmos de um lugar onde não teremos mais os estresses que nos levam à ansiedade e tantos outros transtornos que nos tira a qualidade de vida. Que possamos estar preparadas para Te receber. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com uma boa noite e obrigada pela presença.